Hi people, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no De Bem com a Vida no Canadá. Hoje eu vim especialmente falar para vocês sobre um assunto que eu acho que gera bastante dúvida para muitas mulheres, para muitas mamães que estão vindo para cá, ou grávidas ou não, mas eu sei que gera muita dúvida e muita gente sabendo que eu tava grávida veio me perguntar a respeito e eu sempre respondo todas as mensagens que eu consigo com o maior prazer. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a midwife. Tu não vai deixar a mamãe gravar. Então hoje eu vim falar pra você sobre a midwife, sobre a médica obstetra e sobre a doula. Vem no colinho. Tu tá louca pra aparecer no vídeo, meu amor. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que dar nome aos bois, né? A midwife é a enfermeira obstetra, que aqui no Canadá é permitido. As enfermeiras obstetras, elas podem fazer partos aqui. Elas não só podem, como elas devem, porque elas são aptas, né? E são competentes para isso. E a midwife é algo bem difícil de encontrar aqui em Alberta, porque tem muita procura, muita procura. Inclusive, os médicos, pelo que eu percebi da minha experiência, eles ficam um pouco insatisfeitos quando a gente vai atrás de uma midwife. E, claro, e outra coisa que tem que ficar bem clara é que a midwife, ela só pode fazer parto normal e parto que não tenha nenhum tipo de complicação. Se a mãe, se a grávida, a gestante tem algum problema de saúde, a midwife já não pode mais realizar esses partos. Então, acaba caindo bastante o número de partos realizados e muitas vezes sobram vagas nas agendas, principalmente no inverno. Mas no verão elas são muito procuradas e elas têm uma agenda bem mais curta no verão, porque o período de verão é bem mais gostoso aqui no Canadá. Então é o período de férias, coincide com férias escolares das crianças aqui. Então várias midwives não têm mais agenda. O que acontece? As midwives, elas trabalham em grupos, tá? Os grupos dessas midwives, eles funcionam como se fossem um grupo de estudos. Tu tem um acompanhamento, algumas vezes, dependendo da midwife, mensal, quinzenal, e tu tem todo um carinho despendido somente para ti. E isso eu acho que é o grande diferencial da midwife aqui. A midwife, ela é especialista em cuidado. A minha irmã é enfermeira no Brasil e ela sempre me disse: o médico trata da doença, o enfermeiro trata do paciente. E é exatamente isso aqui. Gravidez não é doença, então quem cuida das grávidas são as midwives. Eu particularmente acho isso incrível, acho isso maravilhoso. Não tive a experiência prática de ter uma midwife durante a minha gestação com a Beatrice. A médica obstetra, ela funciona exatamente como no Brasil. Ela é uma médica com especialização na área e ela trabalha especificamente com isso. Mas eu acho que o principal erro das gestantes que vêm do Brasil para cá é achar que a médica obstetra do Brasil é igual a médica obstetra do Canadá. Claro, eu falo especialmente com relação a Alberta, que é onde a gente mora. E, gente, não é assim, não é igual. Tu não tem o telefone da tua médica, tu não vai ligar pra ela quando tu estiver parindo, tu não vai ligar pra ela pra saber se essa dor é normal, se aquela dor não é. Não existe nada disso. A tua consulta com a médica obstetra aqui dura as primeiras em média de 5 a 10 minutos. A médica te examina, mede pressão, te pesa, tu conversa daí com a tua médica, ela escuta o coração do bebê, ela mede a tua barriga e ela te pergunta: tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não, não tem? Tchau, vai pra casa. Assim, 5 a 10 minutos, é muito rápido. E eu acho que isso é o que mais choca as pessoas, né? Que vêm pra cá, os brasileiros em geral. E porque as pessoas acham que vão vir pra cá e vão ter um atendimento personalizado. E na verdade não existe esse atendimento personalizado igual ao Brasil. Que tudo é público, então tu tem acesso a esses médicos e a midwife. A midwife é de graça. E isso eu acho que é o grande diferencial. Porque a gente tem absolutamente tudo de graça, tudo. Todos os exames, tudo que é necessário a gente tem de graça.
E eu vou falar em outro vídeo também sobre as rotinas de consultas, de exames e como é que isso funciona aqui. Importante também falar para vocês que o parto normal aqui é algo, eu não posso dizer obrigatório, porque ele não é obrigatório, mas todos os médicos vão tentar o parto normal. Tu não pode chegar no médico e dizer eu quero uma cesariana, porque cesariana é uma cirurgia e ela é eletiva quando tu não tem risco nenhum para tua saúde, e ela só é realizada aqui quando é estritamente necessária. E eu acho isso uma coisa muito boa. Sei que tem muita gente que discorda, que prefere cesariana, mas isso é opinião. Eu acho que é muito pessoal, uma opinião muito pessoal. E a minha opinião é de que a gente sempre tem que tentar o parto normal. Eu tentei o parto normal, consegui meu parto normal. E vou relatar o meu parto também em outro vídeo pra vocês. Desde o início da gravidez da Beatriz, eu quis uma midwife. Inclusive, é bem difícil de tu encontrar, como eu falei no início do vídeo. Eu vou deixar o endereço do site aqui na tela pra vocês. Assim que a mulher descobre que ela tá grávida, ela já tem que entrar em contato e cadastrar a gravidez dela nesse site do Alberta Healthcare para poder conseguir uma midwife. Eu fiz o cadastro com 16 semanas, mais ou menos, porque eu não tinha essa informação. Todo mundo me dizia que lá pela 20ª semana é que eu ia escolher entre médico obstetra ou midwife. Não tinha lugar nenhum que me explicasse como isso funcionava aqui. E eu acabei descobrindo da pior maneira, né, que foi sozinha e perdendo a minha chance. Eu descobri a gravidez da Beatriz com 5 semanas, eu poderia ter conseguido uma midwife, mas no fim das contas, pra mim foi bom igual ficar com uma médica obstetra. A minha médica obstetra era brasileira, uma médica muito boa, gostei, mas assim, foi muito simples. E uma coisa que a gente tem que ter bem em mente, que o médico que te atende durante os 9 meses, 8 ou 10, enfim, da tua gravidez, não é o médico que vai fazer teu parto, a não ser que esse médico esteja de plantão no dia que tu tá ganhando o bebê num hospital que tu escolheu ganhar. Então, se esse médico não tiver lá de plantão, não é o médico que vai fazer o teu parto. Então, tu tem que estar bem ciente disso, que o médico que te acompanha durante toda a tua gravidez, provavelmente é mais certo que não vá fazer o teu parto do que vá. Então, isso é uma coisa que tu tem que ficar, né, confortável. O Fernando, meu marido, entrou em contato com vários grupos de midwives, e todas elas com a Beatriz, o due date da Beatriz seria dia 17 de julho de 2017, bem no auge do verão. Ninguém queria fazer o parto dela. Enfim, pra mim não fez muita diferença, porque eu tive alguns problemas durante a minha gestação, por isso que a Beatriz nasceu prematura. Se eu tivesse com uma midwife, ela já me encaminharia, com 32 semanas, automaticamente ela já me encaminharia para uma médica obstetra, porque a chance de uma cesariana era muito grande. E a Beatriz é um bebê pequenininho. Tive o acompanhamento do meu médico de família até a 23ª semana. E a partir da 24ª eu já comecei a consultar com a minha médica obstetra. E não foi ela que fez meu parto, inclusive ela estava de férias. Ela estava no Brasil e eu não conhecia ninguém da equipe. Eu acabei conhecendo no dia que eu fui ganhar a Beatriz. E foi ótimo. Então, assim, é bem tranquilo. Ou é midwife ou é médico obstetra. Tu começa consultando com o teu médico de família. Lá no blog já tem um post sobre o médico de família, sobre a primeira consulta e como é que funciona tudo. Então, é bem tranquilo. Se tu quer muito uma enfermeira obstetra que vai te dar um cuidado mais parecido com o que tu teria no Brasil, tu já pode acessar o site que eu vou deixar aqui de novo o site para vocês consultarem. Tu já pode entrar, cadastra a tua gravidez lá, aonde tu quer o teu parto, se tu quer um parto domiciliar, né, se tu quer um parto no hospital, se tu quer parto normal, como é que tu quer. Eu acho que o mais legal é tu ter a opção de fazer do jeito que tu quer. Tu faz tudo isso, tu cadastra lá, e aí tu fica aguardando eles entrarem em contato contigo. Mas o teu médico de família já vai fazer uma referência para o médico obstetra para tu poder ter o acompanhamento. Tem muitos médicos de família que também podem fazer o acompanhamento da grávida até o final. O meu médico, ele não podia fazer meu acompanhamento até o final porque ele não era apto para isso. Existem também as maternity clinics, que são especialistas
em partos, em bebês, em gestantes, nesse mundo em geral. E o médico pode te referir para lá também, para tu não ter que fazer teu acompanhamento com ele. Tu pode fazer direto com nessa maternity clinic, e aí tu tem que pedir essa referência pro teu médico. E eu acho que essa é a grande diferença também, mais uma delas, é que aqui a gente não pode ficar esperando o médico fazer alguma coisa. A gente não pode esperar o médico te referir, não pode, entende? Tu tem que pedir. Então, eu não tinha essas informações, eu não sabia como era, mas quem tem boca vai a Roma, e eu sempre pedi tudo, eu sempre perguntei como é que funcionava, e eu tive todas as respostas que eu queria, e eu espero que esteja sendo útil para vocês, né, para vocês saberem um pouco mais sobre isso. Bom, a doula já é outra história, né? A doula, ela não é coberta pelo Alberta Healthcare, e eu acho isso uma pena, porque a doula tem um papel muito importante na gestação da grávida. Ela não funciona como no Brasil. No Brasil, pelo que eu sei, as doulas têm um encontro mensal com as grávidas para estabelecer um vínculo, blá blá blá. E aqui no Canadá não é assim. A maioria das doulas cobra por encontro e algumas fazem pacotes. Eu conheço 2 doulas brasileiras aqui. Uma delas foi a minha doula do parto e foi maravilhoso ter ela comigo, porque eu tive um parto normal de 32 horas e foi bem difícil, foi bem exaustivo. E eu tava aqui sozinha, só eu e meu marido. E foi difícil não ter o apoio da minha mãe, por exemplo, nesse momento, porque minha mãe não podia estar aqui, porque minha mãe só chega no final do mês quando a Beatriz deveria nascer. E foi muito importante ter a minha doula comigo, ela me ajudou muito. E eu vou contar isso pra vocês também em outro vídeo. Mas eu acho, assim, que é difícil definir exatamente o papel da doula, né? As pessoas não entendem o que faz a doula. E eu gosto de fazer uma comparação da doula com o personal trainer. Tu pode sair pra correr, tu pode fazer exercício físico sozinho, tu pode fazer absolutamente tudo. Mas nesse absolutamente tudo, tu pode te machucar, tu pode ter sérias lesões e vai fazer diferença se tu tiver um personal trainer contigo, te ensinando como fazer esses exercícios, como não se machucar, o que é melhor pra uma coisa, o que é melhor pra outra. E eu costumo dizer que a doula ela é a personal trainer do parto e ela vai te ajudar com conforto físico, né, a parte de massagens, de compressas, e ela também vai te ajudar com um apoio emocional, que eu acho que é o que a maioria das mulheres precisa no momento do parto. E pra mim foi super bom, então eu super recomendo. Inclusive eu vou deixar no post lá no blog o contato das 2 doulas brasileiras que eu conheço aqui em Calgary. É importante falar de novo que, como não é coberta pelo Alberta Healthcare, tu tem que pagar por esse serviço, e eu acho que é um valor bem investido, eu acho que vale super a pena. Existem vários grupos de doulas aqui em Calgary, especificamente, e elas não são baratas, elas cobram bem caro. E eu vou deixar alguns contatos de alguns grupos de doulas canadenses também para vocês lá no blog, se alguém se interessar, obviamente. Então é isso, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu acho que, resumindo esse vídeo, a gente tem 3 tipos de cuidado, né? A médica obstetra, a midwife, que é a enfermeira obstetra, e a doula. São 3 coisas completamente diferentes. A doula tu pode ter independente se tu vai escolher uma midwife ou uma médica obstetra, mas a médica obstetra e a midwife ou é uma ou é outra. E eu sugiro que vocês pesquisem mais, né, sobre a atuação da midwife e do médico obstetra, né, pode ser um homem também. Eu sugiro que vocês façam essa pesquisa, porque agora vocês já sabem que vocês podem optar ou por um ou por outro. A maioria das pessoas que vêm do Brasil se sentem muito inseguras de ter uma midwife ao invés de uma médica. E, gente, não tem motivo nenhum pra isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de comentar se você teve alguma experiência aqui no Canadá, se você tem dúvidas. Se tu tiver dúvidas, coloca nos comentários, que assim que eu conseguir um tempo com a minha bebê, eu vou sentar pra responder todo mundo. Se tiver dicas, se tiver mais alguma coisa pra falar,
e quiser acrescentar nos comentários do blog, no Facebook, no Instagram ou aqui no YouTube, fica à vontade. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não deixa de curtir a página do blog lá no Facebook e no Instagram, de seguir no Snapchat. Eu posto bastante coisa lá nas redes sociais sobre a cidade em geral. E agora a gente vai ter alguns vídeos sobre gravidez e eu espero que vocês gostem. É isso. Tchau!